Olá a todas e todos, eu sou Eduardo Pizarro, professor da FAUSP. Eu gostaria de começar agradecendo a organização do evento, pelo convite, e eu espero que essa minha apresentação ela traga de alguma forma oportunidades de troca entre todos nós daqui para frente. Então, começando essa apresentação, ela tem um título colocado de forma exclamativa: Ambientalize. A ideia aqui, e daí isso vai percorrer a apresentação de uma forma geral, é pensar o que significaria hoje em dia ambientalizar, considerando que a palavra ambiente ou ambiental, elas são palavras que já são utilizadas em diferentes contextos, por diferentes pessoas e com diferentes objetivos, mas que talvez seja um momento oportuno de pararmos e refletirmos sobre o real significado e a potência que está por trás dessa palavra, resgatar isso para a vida real e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em diferentes contextos. Enfim, para começar, eu trago essa imagem de uma obra do Lafouré-Liasson representando a questão climática e para deixar evidente que, enfim, acredito que todos nós reconhecemos uma verdade inquestionável de que vivemos em um contexto de emergência climática. E nesse contexto é fundamental nós olharmos para as pessoas, para todas as pessoas, que são e serão afetadas pela emergência climática. Em especial, por que não, as pessoas mais vulneráveis ou vulnerabilizadas. E, portanto, trazendo essa discussão para o campo da arquitetura e urbanismo, qual é esse conjunto de ações que nós podemos debater, refletir junto às comunidades para fazer com que haja algum tipo de melhoria e de mudança para o futuro das próximas gerações, da nossa e das próximas gerações? E eu diria que essas ações, elas deveriam seguir duas principais diretrizes. A primeira delas, também utilizando aqui como referências obras do Lafouré-Liasson, esse artista plástico super importante na contemporaneidade. Primeira diretriz, a relação entre diferentes escalas, entendendo as potencialidades e objetivos de cada uma delas. E a segunda diretriz, isso é uma provocação do entendimento e da proposição e da reflexão, não de formas convencionais, mas a contrapelo. Então, a partir desse prólogo, eu gostaria de apresentar hoje para vocês duas experiências de pesquisa e proposição que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos, com foco principalmente na cidade de São Paulo. Então, essa primeira experiência que eu trago é do meu doutorado, intitulado Uma São Paulo para o Futuro, né? Vale colocar uma ressalva aqui de que, enfim, entendo a oportunidade para falar do futuro da cidade de São Paulo, mas entendo também de forma bastante serena de que a minha proposta é apenas uma das possíveis interpretações e aproximações para essa realidade bastante complexa. Eu começo olhando para a cidade de São Paulo e entendendo que a cidade ela é produzida desde o planejamento até a construção e um pouco na apropriação de modo fragmentado e com foco e com orgulho nos objetos, nas edificações. Dessa forma, esse orgulho, ele deixa quase como um efeito colateral, como algo de segunda ordem, o espaço entre os objetos, o espaço entre as edificações. E é nesse ponto que o meu doutorado ele foca. Ele olha para esses espaços entre as edificações, para esses interstícios urbanos, como espaços de conflito, mas também como espaços de oportunidade e de potencialidades.
Para quê? Para entender como que esses espaços intersticiais, eles podem vir a constituir uma infraestrutura imaterial, intangível, invisível, mas uma infraestrutura que, se planejada, projetada e apropriada a partir de uma articulação de parâmetros morfológicos, ambientais e sociais, isso pode me levar, por que não, e essa é a hipótese, a um ambiente construído e aberto, espaços internos e externos, de melhor qualidade para as pessoas. Claro que considerando o contexto geopolítico, as mudanças climáticas e também a cultura urbana. Então, eu começo essa minha abordagem, claro que olhando para a cidade de São Paulo, para essa diversidade de situações intersticiais presentes na cidade, para então estabelecer algumas análises e proposições. Então, inicialmente, eu olho para a cidade de São Paulo e eu começo, de uma forma quase que arqueológica, a buscar esses espaços intersticiais, ocultos ou invisibilizados, que espalhados nas diferentes partes da cidade, estabelecem e apresentam características específicas e representativas. Esses interstícios, eles são representados, eles são analisados, alguns deles em planta, nos quais eu vejo a distribuição dos fluxos, a morfologia urbana. Outros são representados e analisados em corte, porque eu entendo que existe principalmente no entendimento do interstício como uma instância espacial tridimensional, é fundamental entender as proporções espaciais de larguras e alturas desses espaços intersticiais e outros interstícios, de forma complementar, eles são de fato observados na sua tridimensionalidade por meio de perspectivas axonométricas, né? Então, eu vou passar por alto, ao final da apresentação, eu deixo disponível para vocês o link de todos esses materiais completos, mas basicamente aqui eu trago para vocês alguns desses interstícios. Foram selecionados cerca de 100 interstícios na cidade de São Paulo, e houve um esforço do campo da representação gráfica de entender quais seriam as melhores projeções e ferramentas para tratar desses interstícios e também para permitir a comparação e a análise de cada um deles. Então, seja por meio de modelos, que é esse slide, seja por meio de desenhos em planta, em corte, em perspectiva, esses interstícios eles são representados na mesma escala, para permitir essa comparação, esse diálogo intersticial, e ao mesmo tempo, essa leitura, ela acontece em diferentes camadas, tanto no entendimento de forma invertida da figura fundo para esses espaços, como também entendendo o que eu chamo de índice de rugosidade dessas bordas, como que esse índice de rugosidade, convocando, por exemplo, Yangel, quando fala da estrutura física e da relação dela com a estrutura social, como que essas interfaces, essas rugosidades, elas interferem, convidam ou desconvidam para o uso e apropriação das pessoas. E aqui olhando no corte, por exemplo, como que a relação entre altura e largura desses espaços criam situações específicas para o uso das pessoas e também para a qualidade ambiental desses espaços e desses territórios urbanos. E é importante também, como parênteses aqui, junto desse levantamento dos interstícios de modo morfológico, eu desenvolvi uma ferramenta, que eu não vou detalhar aqui de forma aprofundada, mas uma ferramenta bastante simples que permite uma aplicação manual dessa ferramenta, não digital, que é uma carta de desempenho térmico intersticial. O que é essa carta? Na verdade, é um conjunto de cartas. Ela permite
utilizando a lógica da carta solar, mas entendendo qual o clima de São Paulo e qual é o índice, né, que permite avaliar a sensação de conforto térmico das pessoas num espaço livre, essas cartas permitem que, uma vez verificado num dado ponto do interstício, qual é a visão de céu, qual é o Sky View Factor, eu consigo prever ou eu consigo pré-dimensionar o índice de conforto, a quantidade de horas de desconforto ou conforto a que uma pessoa é exposta no interstício urbano, num espaço público, enfim. E daí, então, essa análise ela também acontece para todos os interstícios. Então, aqui nesse slide, eu mostro para vocês, morfologicamente, alguns interstícios urbanos representados em perspectiva. No próximo slide, eu mostro, a partir de um ponto central nesses espaços intersticiais, qual que é a visão de céu, o quanto um usuário no chão da cidade está exposto a esse céu. E com base nisso, eu estabeleço as porcentagens de hora de desconforto, por exemplo, em um dado cenário. Nesse slide aqui, no verão, sem o vento refrescando um pouco essas pessoas. Em outro cenário, porcentagem de horas de desconforto no inverno, também sem vento. Então, enfim, a partir dessas leituras realizadas, né, essas análises, essas leituras analíticas realizadas sobre os interstícios típicos recortados da cidade de São Paulo, eu começo a estabelecer uma régua, né, um gradiente que me ajuda a orientar no processo de planejamento e projeto da cidade o quão favorável ao conforto ambiental, entendendo o conforto ambiental também relacionado ao uso das pessoas, aos parâmetros morfológicos e sociais, o quanto esse espaço, esse interstício, ele é positivo e agradável para as pessoas. Então, começam a surgir essas réguas, esses parâmetros que são muitos resultados da minha pesquisa, né? E isso pode ser aplicado tanto a partir dos interstícios observados em corte, na relação de alturas e larguras, quanto também a partir de outros parâmetros que eu proponho na minha tese. Mas, enfim, o mais divertido a partir disso é o próximo passo, no qual, a partir da leitura dos interstícios típicos da cidade de São Paulo e de sua análise, eu proponho parâmetros ambientais, morfológicos e sociais que me permitem fazer exercícios propositivos para verificar, inclusive, a validade desses parâmetros. Então, aqui eu trago para vocês 2 exercícios propositivos. Um feito na Lapa, que é uma área em transformação na cidade de São Paulo, por causa de uma quantidade significativa de espaços subutilizados, ou que poderiam ter uma função social da propriedade mais potente, mais interessante. E outro território é o território da Rebouças, que notadamente vem passando por um processo de transformação urbana que mantém e reforça a lógica da cidade produzida com foco nos objetos, nos edifícios, e não no espaço entre as edificações. Então, esse é começando pela Lapa, é um recorte de 5 quadras na situação existente, indicando em branco as edificações. O próximo cenário é um cenário que eu propus, né, aplicando as regras do plano diretor, mas também essa lógica do mercado imobiliário, pautada pelos objetos isolados no meio do lote. E os próximos cenários propositivos, eles fazem o contrário. Eles partem dos interstícios urbanos, articulados de modo a constituir aquela infraestrutura intersticial invisível, e como resultado dessa infraestrutura, eu tenho um conjunto edilício. Percebam que eu troco, né? Ao invés de começar pelo edifício e ter
os espaços intersticiais, eu começo pelos espaços intersticiais, e como não mero, mas quase mero resultado, eu tenho as edificações. E eu experimento isso em diferentes cenários, mantendo um limite de gabarito de 28 metros, ou aqui com outros, com gradientes de gabaritos incrementais na paisagem urbana, ou aqui nesse outro cenário, voltando aqui, ou nesse outro cenário, onde, considerando inclusive, quando a Jane Jacobs fala da smallness of big cities, a importância da aplicação de parâmetros morfológicos e ambientais em diferentes camadas da cidade, e de formas diferentes e complementares. Isso eu chego na Lapa. Outra aplicação, isso aqui ainda é na Lapa, né? Então, esses modelos físicos, eles indicam basicamente essa lógica invertida de produção da cidade. Então, eu fiz modelos de isopor, aqui à esquerda, né? Esses modelos, eles representam os espaços intersticiais. Eu preenchi o que ficou vazio nesses modelos com concreto, depois eu tirei o isopor, e o que restou são as edificações. Mais uma imagem aqui. E esse outro cenário é o cenário desenvolvido por uma quadra da Avenida Rebouças, na cidade de São Paulo, que mostra principalmente essa articulação dos diferentes parâmetros propostos pela minha tese, articulando em diferentes alturas os espaços intersticiais, levando a uma forma construída, a uma paisagem que acredito que todos nós concordamos, bastante diferente da cidade que a gente vê aplicada hoje em vários cantos de São Paulo. E, por fim, para fechar essa parte da tese, é importante destacar o seguinte: essas propostas aplicadas aos cenários da Lapa e da Rebouças são propostas pontuais. Mas eu entendo que, considerando as pré-existências da cidade, a principal contribuição dessa minha pesquisa, na verdade, é entender como que aqueles parâmetros validados por esses exercícios projetuais, eles poderiam informar políticas públicas. Então, a questão é a seguinte: se ao invés de, no planejamento urbano, na LPUS, na Lei de Planejamento, Uso e Ocupação do Solo, ao invés de eu ter uma tabela com números quase que mágicos, que estabelecem gabaritos e recuos de forma fragmentada e desarticulada, desconsiderando questões da paisagem, questões ambientais, se ao invés disso eu estabelecesse em recortes menores, mais detalhados, essas zonas ou essas faixas de tanto em planta quanto em altura, ou melhor ainda, de modo espacial e volumétrico, quais são esses espaços, essas faixas nas quais eu posso construir ou posso ocupar, e quais são aquelas nas quais eu não posso ocupar. Então, assim, voltando para esse exemplo da Rebouças, para esse meu cenário na Rebouças, como que eu transformo esse volume em um parâmetro urbanístico? Para tanto, nesse passo final da tese, eu convoco como referência esse projeto do Rencurras para um parque, Melun Senar, é um projeto de 87, no qual basicamente o Rencurras faz isso que eu acabei de relatar. Ele estabelece para esse planejamento amplo, para esse master plan, essas faixas de onde construir e onde não construir. E a minha ideia é, dessa forma, estabelecer para a cidade de São Paulo, em recortes mais circunstanciados, e claro que com debate junto à comunidade local, em processos participativos, estabelecer sequencialmente, não só em planta, mas em corte, volumetricamente, essas faixas de onde eu posso construir, onde eu posso ter edifícios e onde eu não posso. Esse slide, também o próximo slide aqui com os modelos, eles mostram essas faixas complementares. Aqui, só voltando para os cortes, o que está em preto
são as áreas em que eu não poderia construir. São, isso em corte, né? São faixas para serem mantidas como interstícios urbanos. E o que está em branco são áreas que eu poderia construir. No caso dos modelos, os interstícios eles estão representados no papel, de forma invertida, né? E os edifícios eles poderiam ocupar essas áreas em vazio. E eu começo, claro, a entender qual a relação disso com a ocupação das pessoas nas diferentes alturas e camadas. Agora, vamos para a segunda experiência. Essa segunda experiência que eu gostaria de trazer para vocês, ela tem como foco a favela, né? Nós acabamos de ter dados novos do IBGE de 2024, que falam da grande quantidade de favelas e de pessoas habitando esses territórios vulneráveis, vulnerabilizados e autoconstruídos, né? Na cidade de São Paulo, são mais de 3 mil favelas e mais de 3 milhões e 600 mil pessoas ocupando e vivendo nesses territórios. Na cidade de São Paulo, eu estabeleço como recorte a favela de Paraisópolis, que é a maior da cidade. De acordo com o IBGE, são 58 mil habitantes, mas de acordo com a comunidade, estamos em torno de 100, mais de 100 mil habitantes. Essa foto, inclusive, é do professor Silvio Macedo. Mas, enfim, indo em frente, como que eu olho para essa realidade, não só de cima, claro que não, mas também a partir do chão, né? Vivendo esse território. Eu estabeleço duas aproximações. Uma delas na escala urbana e a outra delas na escala da edificação. Claro que isso está tudo muito imbricado e relacionado, mas eu separei nessas duas frentes só para facilitar a nossa conversa aqui, né? Então, na escala urbana, e numa lógica da discussão que eu venho trazendo desde o início da minha fala, eu foco nos espaços intersticiais, nesse urban void. E começo também num exercício que é fundamental, que é o de reconhecer e representar esses espaços de modo a analisá-lo e, ao analisá-lo, propor alterações desses espaços, né? Ou consolidações, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um modelo de acrílico e concreto que mostra um recorte da favela de Paraisópolis, no qual as edificações estão em concreto, de forma esperada, e os interstícios estão em acrílico, como esse elemento transparente, etéreo, ou seja, a tal infraestrutura invisível que eu mencionei anteriormente. Nesse outro desenho, uma perspectiva, eu inverto. As edificações foram dissolvidas e eu tenho os interstícios como esse grande elemento, essa grande instância volumétrica que atravessa toda a comunidade. E já aqui dá para perceber que esses interstícios, principalmente no recorte da favela, eles possuem uma diversidade tipológica bastante grande, que eu começo a reconhecer nesse próximo slide. Então, eu tenho um interstício do campo de futebol, que ainda tem uma escala percebida pelas pessoas, mas ele é bastante amplo, passando pelos interstícios das vias ortogonais mais formais, que tem uma escala, vamos dizer assim, mais recorrente na cidade como um todo, mas daí chegando na viela mais estreita, com menos de 80 centímetros de largura e 3 pavimentos de altura, né? Então, eu olho para essa instância na favela de Paraisópolis e eu busco entender como que esses espaços eles se conformam em elementos de suporte para as variáveis ambientais, para as práticas sociais e também para uma série de questões da morfologia urbana, né? Então, por exemplo, nesse slide, eu mostro uma parte do trabalho de campo no qual eu andei para o Paraisópolis, tirando foto, fazendo desenho, medições das variáveis ambientais,
observando como que as pessoas se adaptam às situações climáticas. E, basicamente, o que eu encontrei nesse trabalho de campo, que está sintetizado aqui, nesse diagrama, mas ainda melhor, nesse diagrama, é que os espaços intersticiais mais abertos da favela, eles são espaços que, durante grande parte do ano, mas principalmente no verão, eles trazem muito calor, eles são desconfortáveis para as pessoas, mas elas se adaptam de alguma forma. Por outro lado, os espaços dos becos e vielas, eles são mais confortáveis em relação ao calor. Mas quando eu penso na qualidade ambiental das unidades habitacionais voltadas para esses becos e vielas, daí eu tenho um outro problema. Ou seja, lidar com os espaços intersticiais da favela e da cidade demanda uma análise mais aprofundada de diferentes cenários e entendendo que não existe uma única solução. É importante mediar as diferentes estratégias para fazer com que eu garanta o mínimo acesso à luz, ao sol e ao vento, para que ele não seja exagerado, mas eu não posso imaginar que um espaço completamente fechado ele é positivo, porque isso traz impacto para a favela em outras dinâmicas, né, em outras camadas. Ainda nesse processo de investigação, né, então eu começo com o trabalho de campo, depois eu me lanço no trabalho analítico, então eu faço modelos físicos, eu faço modelos digitais. Nos modelos digitais, por exemplo, eu consigo verificar de forma mais prática e técnica, ao longo do ano e ao longo do dia, como que as edificações se autossombreiam ou como que elas sombreiam os interstícios urbanos. O quão expostos são esses espaços? Da mesma forma, eu posso avaliar o quanto essas edificações elas permitem ou atrapalham a passagem dos ventos. E nós bem sabemos que no nosso clima, de forma geral, clima tropical, o vento é sempre positivo, porque por mais que eu receba muito calor a partir da radiação solar, se eu tenho a ventilação, essa ventilação me ajuda a equilibrar esse calor, né, e a sensação de calor. Então, com base nessa análise, na leitura de campo, e considerando uma potencialidade da favela, e qual que é essa potencialidade? Na favela, uma única edificação, ela não é uma única casa. Na favela, a unidade mínima construtiva é a laje. Então, se eu olho para uma única construção, cada laje ela pode ter uma propriedade diferente, um uso diferente, uma materialidade diferente, um acesso, uma cor, uma relação social diferente. Então, considerando tudo isso, a minha proposta, isso daí fazendo uma retomada lá para o meu mestrado, em 2014, a minha proposta para melhorar a qualidade ambiental, social e morfológica da favela, sem derrubá-la por completo, porque isso não existe mais e não deve existir, né, a remoção e tábula rasa, é entender que eu posso redesenhar essa infraestrutura intersticial da favela, tornando a massa construída mais porosa, mais permeável, permitindo a passagem dos ventos, o acesso controlado da iluminação e da radiação solar, ao mesmo tempo em que eu crio oportunidades de uso e apropriação pública em diferentes níveis e de diferentes formas, né? Isso, claro, que leva a um aumento da verticalização, né? Aumento do gabarito dessa massa construída, porque eu entendo que, se olhando aqui mais de perto esse corte, se aqui eu tinha a casa da Dona Maria, mas ela foi removida daqui para permitir a passagem desse vento predominante, ela está logo em cima, né? Então, eu permeio a massa construída, mas torno ela sensivelmente mais alta, mas mais porosa, né? Isso de forma detalhada e projetada, né? Na escala, claro que eu entendo também, antes de ir para a próxima escala, eu entendo que esse tipo de abordagem, ele demandaria, claro que um processo participativo,
e de forma bastante prática demandaria um reforço estrutural, a questão das instalações hidráulicas, mas enfim, eu vejo essa resposta como uma resposta que serve de provocação para o entendimento de como, historicamente, o processo de urbanização de favelas foi feito nas cidades brasileiras, né? Então, que outras possibilidades podemos considerar e de que forma esse tipo de estratégia de projetar pelo interstício deveria acontecer não só na favela, mas também na cidade como um todo, e é isso que eu propus, né, na minha experiência anterior. Dando um salto de escalas, né, olhando para o edifício, entendendo que o edifício ele faz parte da paisagem, e principalmente na favela, essa relação entre dentro e fora, público-privado, ela é muito mais nebulosa, e na verdade isso é uma potencialidade. Eu olho para essas edificações, que são fundamentalmente autoconstruídas, e eu começo a ver ambientalmente que os materiais utilizados e a forma como eles são utilizados, eles levam à produção de construções que têm uma performance ambiental inadequada e pobre e desconfortável para as pessoas. Então, o que acontece? Os tijolos, principalmente sem reboco, eles não protegem, né? Eles não seguram muito a entrada do calor que chega via radiação solar. A mesma coisa acontece com a telha de fibrocimento, que deixa passar grande parte desse calor, e daí esse calor todo que entra no ambiente, além do calor que é produzido internamente, ele tem dificuldade para sair, porque a minha janela, as minhas aberturas, elas são inadequadas, são muito pequenas, elas não fomentam essa ventilação, né? Então, eu vou trazer de forma bem rápida para vocês algumas medições que eu fiz em Paraisópolis. Aqui, por exemplo, na casa da Mara, né? O que eu observei num dia típico de verão? Num dia típico de verão, na sala dela, olha só. Isso aqui é durante um dia, certo? Aqui eu tenho a temperatura nesse outro eixo. Lá fora, eu tenho essa linha de temperaturas em cinza. E a temperatura da casa dela segue essa linha em vermelho. Ou seja, no período mais quente do dia, a temperatura lá fora já está quente, né? Quase 28 graus Celsius. E dentro da casa dela está quase mais 4 graus Celsius quente. Olha que desconfortável essa situação. Então, a partir dessas medidas tiradas no campo, eu fiz alguns cenários analíticos para verificar quais seriam estratégias de melhoria das condições ambientais dessa casa. Testei vários cenários. Um deles, por exemplo, é pegar a janela existente dessa sala, que é igual aquela janela que eu apresentei anteriormente, e transformar por uma janela maior que permita a ventilação em 100% desse vão. Como resultado, eu tenho essa linha alaranjada. Melhorou, né? Eu tenho uma temperatura interna na casa da Mara ainda maior, né, do que a temperatura externa, mas ela é menor do que na situação existente. Outro cenário que eu testei, que se mostrou o melhor cenário, foi: e se eu imaginar que essa única fachada da sala da Mara, ela passa a ser uma fachada permeável, como uma grande fachada de cobogós, que permitem a ventilação permanente, ao mesmo tempo em que protegem do excesso de radiação solar nos períodos mais quentes do dia e do ano. Olha só, eu chego a uma temperatura interna muito mais próxima da externa. A partir disso, ainda no mestrado, eu pensei em como eu poderia tornar essa estratégia da fachada permeável, ventilada e sombreada um elemento palpável que poderia ser reproduzido e replicado pela própria comunidade. Então, inicialmente, claro que eu comecei pensando em brises,
mas os brises, né, enfim, não dialogam com a identidade da favela, tem uma questão de custo de manutenção, custo de instalação, deixei de lado. Mas como que eu poderia trazer essa qualidade ambiental para os espaços internos de outras formas mais adequadas para o cenário das favelas? Eu começo a pensar, então, em como que os diferentes tipos de blocos e tijolos disponíveis na loja de material de construção de qualquer esquina da cidade de São Paulo, como que esses blocos poderiam ser assentados de forma vazada, em diferentes arranjos, para criar diferentes gradientes de sombreamento solar e de ventilação natural. E daí eu começo a pensar que, dependendo da orientação da minha fachada, eu poderia orientar a comunidade a utilizar um tipo específico de bloco, assentado também de uma forma específica. Então eu começo a imaginar essas diferentes fachadas permeáveis. E sempre entendendo que essa diversidade, essas fachadas, como elementos da vida urbana, da vida cotidiana da favela e também da paisagem, elas passam, elas incorporam e elas devem permitir essa apropriação das pessoas para os usos cotidianos, né? Enfim. E eu começo a imaginar, claro, como que isso poderia, como que a paisagem da favela poderia mudar pela mão dos próprios moradores ao longo do tempo, ao longo de décadas, considerando essas estratégias, né? E daí teve um momento que foi muito importante, né? Eu terminei meu mestrado nesse ponto. E depois eu tive uma oportunidade, via Bienal de Arquitetura de São Paulo e com fomento da Universidade de São Paulo, para aplicar essa ideia das fachadas à favela de Paraisópolis, uma espécie de protótipo, né? Eu não contarei hoje a história completa para vocês, porque ela tem vários processos, vários passos que foram dados, mas, enfim, o que vale a pena dizer agora, de forma sintética, é que eu consegui construir esse protótipo na favela de Paraisópolis. Então, foram utilizados 4 arranjos diferentes de blocos, de acordo com a orientação solar, e eles foram aplicados na laje da União de Moradores, em Paraisópolis, que é um lugar onde a Associação das Mulheres de Paraisópolis tinha um restaurante e também um espaço para produção de vegetais e hortaliças, né? Então, basicamente, eu crio aqui uma fachada leste que sombreia uma parte das superfícies descobertas aqui da laje, e também esse pequeno pavilhão com uma fachada norte, oeste e sul, que protegem esse ambiente, para onde elas servem a comida, de forma bastante adequada, né? Então, eu trouxe para vocês algumas fotos do processo de construção desse protótipo, e aqui temos ele basicamente construído, né? Então, aqui o pavilhão, percebam, vale a pena enfatizar aqui o seguinte, a utilização de elementos corriqueiros comuns, seja na favela, seja fora da favela, mas a aplicação desses elementos muito simples e corriqueiros, a partir de um aspecto técnico, levam a uma qualidade ambiental diferente do que é convencionalmente alcançado nesses contextos, né? Enfim, a telha pintada de branco em cima e embaixo, para refletir a radiação solar, para distribuir a luz natural, enfim. E vejam que dá para perceber, né, também aqui nessa foto, o diálogo da paisagem, desse elemento vazado com o resto da favela, né, com essa vizinhança. Essa foto é de um vídeo interessante que a gente fez. Gosto muito dessa outra foto, que também mostra essas várias camadas permeáveis, visíveis e invisíveis da favela. Essas estratégias, elas foram divulgadas em oficinas com a comunidade e também com esses cartazes lambi-lambi, que eu coloquei em alguns lugares, né, na comunidade para divulgar essas estratégias, né? A ideia aqui, por exemplo, nesse pôster é falar, de acordo com a orientação da fachada,
qual o tipo de bloco, qual o consumo, qual o custo, enfim, para que eles aplicassem de forma real, né? Mas, enfim, é interessante que desde a construção do protótipo, eu sempre me questionei, isso junto com a comunidade, de qual de fato foi o impacto desse protótipo no diálogo com a comunidade e na aplicação pela própria comunidade. Eu entendo que existem limites, né, para isso, né, e acho que é uma reflexão importante para a gente fazer, mas ao mesmo tempo eu, ao longo desse processo, tive algumas gratas surpresas. Então, por exemplo, isso é uma foto mais recente da fachada da União de Moradores, onde dá para ver ali a fachada leste construída na laje da Associação das Mulheres, né? Se a gente sai da União de Moradores, anda um pouquinho e vira à direita, nós vemos isso aqui na cobertura de uma outra casa. Ou seja, foi iniciado, de modo pontual, um processo de replicação, com alguns limites técnicos, mas de replicação dessa estratégia das fachadas sombreadas e ventiladas. Isso me levou a perceber a importância de, no diálogo com a comunidade, buscar diferentes formas de interação, comunicação e troca de conhecimentos. Porque eu diria que só assim a gente, de fato, poderá imaginar daqui 50 anos um território autoconstruído que seja mais digno para todas as pessoas e que contribua com a promoção de justiça social e de justiça ambiental, né? E pensando nisso, de forma complementar, um passo além do Lambi Lambi foi construir uma plataforma digital na qual eu organizo uma série de estratégias ambientais muito simples que podem ser aplicados pelos próprios moradores na construção de suas casas, seja numa reforma, seja num processo de verticalização. Então, eu trago algumas estratégias relacionadas ao calor, fundamentalmente para a pessoa se situar em relação ao sol, e quais são algumas possibilidades de fachadas construídas e permeáveis para essas orientações, algumas estratégias para a promoção da luz natural nos espaços internos e também para a ventilação natural. Enfim, entendo aqui que existe um papel muito importante, e isso é um âmbito, é um campo de atuação profissional em recente crescimento no país, que é o da assistência e da assessoria técnica para habitação de interesse social, e eu entendo que essas estratégias elas não serão simplesmente aplicadas pelas pessoas a partir de um cartaz ou a partir de uma plataforma, mas entendo que no diálogo e na orientação, junto de profissionais da arquitetura, do urbanismo e da engenharia, nós poderemos, de fato, contribuir com a melhoria e com a transformação de um cenário a partir da mão dessas pessoas que habitam o território e considerando que essas mudanças elas podem contribuir com a melhoria da vida em diferentes escalas, né? E daí, então, eu deixo aqui como uma pergunta, e talvez de alguma forma a gente possa em algum momento conversar sobre isso. Eu transformei o título da minha fala, que era ambientalizar, com uma exclamação, em uma interrogação. Basicamente, gostaria de ouvir de vocês, de alguma forma, talvez nos comentários do vídeo, para vocês, o que significa hoje ambientalizar? Como nós podemos, como arquitetos urbanistas, mas também como cidadãos, como sociólogos, antropólogos, enfim, artistas, qual é o nosso papel no entendimento da realidade urbana, considerando a emergência climática, considerando essa paisagem mutante e complexa na qual nós habitamos e vivemos todos os dias? O que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel? E o que é ambientalizar nesse contexto? E aqui estão alguns links, os contatos, os links para vocês terem acesso aos materiais completos. Então, enfim, mais uma vez agradeço o convite e até a próxima. Tchau, tchau.